Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez para juntos nos edificarmos uns aos outros e assim podermos chegar à perfeição que tão deseja assim o Senhor Jesus Cristo. E eu queria continuar a nossa série de mensagens que temos feito aqui no livro do profeta Zacarias, convidando desde já você a pegar a sua Bíblia para fazermos uma leitura na porção das Escrituras nesse livro que nós vamos estudar, a fim de também sermos enriquecidos por esta leitura e também pela explanação que fazemos ou que iremos fazer logo mais a seguir. Zacarias, então, capítulo 12, que foi o capítulo que nós paramos na semana passada. Desta feita, queremos ler a última porção desse capítulo, que vai do versículo 10 até o versículo 14. Então, abra aí a sua Bíblia no Antigo Testamento para o livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículos 10 a 14. Depois que nós fizermos esta leitura, eu já de imediato peço para nós também baixarmos nossa cabeça e fazermos uma oração ao nosso Deus. Então, nos diz assim, veja só o que é que nos é dito a palavra do nosso Deus aqui em Zacarias capítulo 12, versículo de 10 a 14. Diz: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Meguido. A terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Vamos orar. Nosso querido Deus e amado Pai, obrigado por tua graça que é manifestada agora através da explanação que o Senhor tem nos dado aqui da tua mensagem, da tua palavra, e que também causa em nós, motiva a nós um espírito de comunidade, de comunhão uns com os outros. Estamos aqui, ó Deus, tanto com o desejo de aprender do Senhor, quanto também de nos colocarmos diante do Senhor em oração, suplicando uns pelos outros. Nós sabemos, ó Deus, que aqui nesta terra, o principal recurso que temos diante das nossas necessidades, das dificuldades, das tristezas, ó Deus, angústias pelas quais nós passamos, é a oração que podemos fazer ao Senhor. O Senhor, nosso benfeitor, o Senhor, nosso cuidador e aquele que nos socorre no momento necessário. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por cada um daqueles que reconhecem a importância desse momento, que dão o devido valor à comunhão do Senhor como um bem extremamente precioso, sem o qual nós não podemos viver. Obrigado a Deus porque através dela nós nos motivamos à comunhão, nos motivamos à importância um para o outro, em termos inclusive de suprir as necessidades uns dos outros. Ó Deus, nos ajuda a sermos bênçãos na vida dos nossos irmãos, de todos aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nunca nos permita nos esquecer do Senhor Jesus Cristo, de toda a obra que Ele realizou aqui nesta terra tenebrosa, nesse mundo perverso. E a maior de todas elas certamente foi a salvação de cada um de nós, aqueles que creem. Obrigado a Deus por tudo o que já ouvimos sendo lido aqui na Tua Palavra, e agora nós te pedimos clareza, tanto da minha parte, ó Deus, para que eu possa explanar da melhor forma possível, da forma mais entendível e clara, como também para aqueles que vão ouvir, que também seja clara, que seja bela aos ouvidos de quem está aqui atento a esta mensagem. Em nome de Cristo, ó Deus, nós te suplicamos todas estas coisas. Amém. Pois muito bem, meus irmãos, nós chegamos finalmente à porção final aqui do capítulo 12 do livro do profeta Zacarias, onde o Senhor continua o seu discurso sobre aquilo que ele vem tratando no capítulo anterior a respeito de alguns aspectos da salvação que ele realiza
de maneira muito especial ao povo em Jerusalém, aos judeus ali nessa cidade, na Cidade Santa, como por muitas vezes ela é chamada no Antigo, inclusive também no Novo Testamento. E essa salvação, ela se coloca num dia futuro. Tanto é fato que a expressão que nós vamos ver aqui mais sendo repetido ao longo de todo o capítulo 12 é a expressão naquele dia. Naquele dia. E como nós vimos na semana passada, o ponto final da salvação realizada por Deus em relação aos judeus aconteceria de forma escatológica. O que é que eu quero dizer com isso de forma escatológica? Como todos nós sabemos, né, essa palavra designa aqueles eventos futuros, aqueles eventos ali que se colocavam relativamente distante numa perspectiva temporal. Lembramos que aqui a gente está cerca de 400 anos antes da vinda, da chegada do Senhor Jesus Cristo, mas que já está se aproximando essa chegada. Então esse período, naquele dia, vem, como nós bem pontuamos, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é um dia especificamente, apesar de que há um dia muito importante, que é a morte do Senhor Jesus Cristo, mas compreende há um período de tempo que tem ali o seu início com a vinda do Messias, o Salvador, o Senhor de toda a terra, aquele que traz a paz, aquele que propicia através do seu próprio corpo, através do seu próprio ser, e satisfaz a vontade de Deus em relação ao perdão dos nossos pecados. Esse dia é o grande dia em que Deus, de maneira contundente e pontual na história, realiza a salvação por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aqui nesta terra. E assim como na sessão anterior, que se inicia no versículo 1 e vai até o versículo 9 do capítulo 12, quem está por trás de toda a ação salvífica, quem está por trás dessa promessa de salvação e o modo como ela vai ser realizada é o próprio Deus. Nós já temos visto que toda a ação de salvação, toda a ação de socorro, de ajuda, de graça dispensada ao povo é da parte de Deus. A salvação não pertence ao homem, a salvação não pertence a uma igreja específica, a um grupo específico de pessoas, no sentido de realização, mas a salvação pertence e acontece exclusivamente por obra divina. Deus é o autor e consumador da salvação, e ele assim o faz na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. O homem não pode salvar-se a si mesmo. A única coisa que o homem fez neste sentido foi trazer perdição, trazer destruição, condenação sobre si mesmo. E aí, quando o homem se viu incapacitado de propiciar para si mesmo a salvação, Deus então envia o seu Filho para morrer em nosso favor, demonstrando assim que a salvação é exclusiva da parte do Senhor. É Ele quem livra a cidade santa. Inclusive, livrou a cidade santa de Jerusalém da parte de Judá, da tribo de Judá. É Ele quem une tanto um, ou seja, Judá, quanto o outro, ou seja, Jerusalém, debaixo da vara da graça, como nós já vemos pontuado, inclusive tomando como base o contexto do capítulo 11, em que Deus está ali conduzindo o seu povo como um pastor de ovelhas, conduzindo o seu povo com a vara da graça e também a vara da união. Essas varas foram quebradas, mas houve um momento, e nós percebemos aqui de maneira muito, muito contundente, que Deus volta a utilizá-las, né? Tudo que Deus faz, meus irmãos, a própria salvação se dá por meio da graça de Deus. Já foi dito, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, Efésios capítulo 2, mediante a fé. E isto não vem de vós, o dom, né? A graça, a própria salvação é dom de Deus. Então veja que essas palavras, veja que essas ideias, elas reverberam no Novo Testamento, e Paulo demonstra de maneira muito clara que a salvação não pertence ao homem, não vem por meio de nenhuma obra humana, mas vem exclusivamente por meio da obra de Deus, de graça. Não podemos fazer absolutamente nada para nos salvar. É pura graça de Deus, é um dom imerecido, algo que ele confere ao homem sem o homem merecer. Portanto, a glória em razão dessa ação de salvação
pertence toda ao Senhor. É Ele quem reúne o seu povo, quem destrói mesmo ali a barreira da inimizade. É Ele quem destrói por completo, também fica nítido no texto, aqueles inimigos de Jerusalém, a semelhança de Judá, que ali se entrincheiram ao redor da cidade, cercando a cidade com o fim de destruí-la. E Deus, por meio do seu poder, da força que ele confere ao povo, faz com que o povo resista e se torne vencedor sobre todos os seus inimigos. Naquela situação, nós sabemos que os judeus não eram um povo livre, eram um povo que estava à mercê de outros povos, estavam sujeitos a outros povos. Mas, apesar disso, Deus se mostra como o seu libertador, como aquele que, através do seu povo, da força que ele dá ao seu povo, realiza essa obra de salvação, lhe conferindo esse socorro tão necessário. E aí, meus irmãos, é interessante porque quando você lê as Escrituras, especialmente a parte histórica, a parte também ali dos profetas, sejam os profetas maiores ou os profetas menores, a história por inteira assim do povo, sempre ficou muito claro para os judeus que Deus era o seu único ajudador. Ele era o socorro bem presente nas tribulações, porque foi, afinal de contas, Ele quem salva, Ele quem tem todo o poder para salvar. Quem poderia livrar como o Senhor? Inclusive já foi cantado essa ideia, né? Quem pode livrar como o Senhor? Quem poderia efetuar tão grandes maravilhas para socorrer o seu povo, como, por exemplo, naquele episódio em que o povo está saindo da terra do Egito para, atravessando o deserto, tomar posse da terra prometida? Quem fez tamanhas maravilhas para libertar o seu povo? Foi o Senhor. Não há Deus, não há ídolo semelhante ao Senhor. Não há ajudador, não há benfeitor que tenha tamanha disposição e vontade de ajudar o seu povo, apesar dos seus pecados e da sua constante infidelidade, senão Deus. Não há. Portanto, Deus é esse digno de aceitação, esse que é digno de confiança. E os judeus, obviamente, naquela situação, precisavam, acima de todas as coisas, confiar no seu Deus. E é interessante porque, apesar dos seus pecados, Deus nunca desamparou de maneira completa o seu povo. É fato que durante alguns momentos Deus se distancia do seu povo, especialmente porque o povo se distancia dele. O cativeiro babilônico foi uma prova disso, quando Deus desterra os judeus, começando pelo reino do norte, depois o reino do sul, para o cativeiro babilônico, e lá passa 70 anos distantes, de certa forma, do Senhor, ali sofrendo o peso da mão do Senhor, da ira do Senhor, por conta da sua rebeldia, por conta do seu pecado. Mas apesar disso, a própria volta do povo para a terra de Jerusalém, de volta à terra prometida, 70 anos depois do cativeiro babilônico, é prova mais do que o suficiente de que Deus era a favor do seu povo, de que ele se mantinha fiel à sua aliança e não deixaria com que o seu povo perecesse, mas cumpriria fielmente aquilo que ele havia dito. E levando-se isso em consideração, ele inicia, isso foi um pano de fundo do contexto que nós vimos nas mensagens anteriores, nos capítulos anteriores de Zacarias. Chegando agora na continuação, no versículo 10, nós vemos o Senhor dizendo que ele derramaria sobre a casa de Davi, ou seja, os descendentes de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito da graça e de súplica. Olha aí o que é dito. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplica. O que é que querem dizer essas palavras? Ora, o Espírito da graça está ligado à ideia de santificação e arrependimento. É aquele momento em que o povo reconhece a graça de Deus no seu meio, toma de posse dela, a recebe e de maneira santificada, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo os seus comportamentos errados, equivocados, pecaminosos, se arrepende deles e tem uma mudança de vida. Isso é a santificação. Meus irmãos, todos nós precisamos desse mesmo Espírito, do mesmo Espírito de graça. Todos nós precisamos que a graça de Deus paire sobre nós, para que consigamos aqui ter uma vida de forma que agrade ao Senhor.
de forma que tanto no nosso falar quanto no nosso agir, nós transmitamos graça. Precisamos que a graça ela tome de posse nossa. Precisamos ter um espírito gracioso, um espírito que reflete essa graça de Deus, inclusive nos seus relacionamentos, seja no relacionamento familiar, de trabalho, de escola, não importa. Em todas as áreas precisamos ter esse mesmo espírito. Um espírito, obviamente, relacionado à ideia de santificação e arrependimento. E logo mais nós vamos entender porque é que Deus derrama esse espírito de graça. Mas também ele derrama o espírito de súplica. Esse espírito de súplica, ele demonstra o quebrantamento em relação a Deus. Alguém que se arrepende, a consequência natural é que ele se coloque como um suplicante a Deus. Alguém que pede encarecidamente que Deus lhe seja favorável em reconhecimento a toda desgraça que está sobre sua vida, o próprio pecado. Não é à toa, meus irmãos, que a salvação lida especificamente com a graça, mediante o qual temos acesso também ao arrependimento, quanto também à súplica, que é novamente a disposição que temos de nos elevarmos a Deus em oração, de buscarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença, buscarmos o seu favor. A súplica tem essa ideia forte de alguém que reconhece suas falhas, seus erros, reconhece Deus como o único e suficiente ajudador e salvador e se dobra perante Ele. Não deixemos, portanto, meus irmãos, nunca de considerarmos a salvação a partir também das nossas súplicas. Que nas nossas orações tenhamos sempre a gratidão a Deus por tudo que Ele realizou, por toda a graça, por todo o arrependimento que Ele plantou no nosso coração e nos permitiu enxergar a Cristo de maneira tão bela e de maneira tão contundente em termos de salvação. E suplicarmos. Suplicarmos é o que nos cabe como pecadores. Suplicarmos o favor divino. Tudo isso se dá, obviamente, no contexto descrito na continuação do versículo. De que forma esse espírito gracioso e esse espírito suplicante se dá, como nós vemos na continuação do versículo 10, é dito assim: olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. É dito aqui, né, que eles olharão para aqueles a quem traspassaram. Esse texto inevitavelmente nos remete já ao Novo Testamento, o contexto futuro para o qual esse texto aqui está se projetando, e lembrarmos, obviamente, do Senhor Jesus Cristo em relação à sua morte, em relação ao fato de que ele foi traspassado, inclusive considerando o que é dito em Isaías capítulo 53, a mesma profecia sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, de que as nossas iniquidades, os nossos pecados transpassaram o Senhor Jesus Cristo. Em suma, o que nós queremos dizer com isso é que nós, pecadores, por quem ele morreu, somos sim os responsáveis pela sua morte. Há um responsável mais direto, este responsável mais direto são os judeus, como a gente pode ver no livro de Atos, quando por diversas vezes nos seus discursos Pedro fala que eles são culpados. Vós matastes o autor e consumador, né? Vós matastes aquele que era o teu ajudador, matou o Messias. Pedro diz isso contundentemente, falando para os judeus. Eles são os responsáveis diretos. Nós somos responsáveis por tabela, no sentido de que o nosso pecado trouxe morte ao Senhor Jesus Cristo. Mas não deixamos, de forma alguma, por conta disso, de sermos participantes na morte do Senhor Jesus Cristo e, portanto, culpados. De forma nenhuma. Agora, é importante também parar um pouco aqui. Quem tem aí algumas versões das Escrituras vai poder perceber, quem tiver aí a versão NVI, nova versão internacional, aqui ela é um pouco mais esclarecedora no que o texto está querendo transmitir. A versão diz: e olharão para mim a quem traspassaram. Neste sentido,
né, de acordo com essa tradução da NVI, o Senhor se coloca como sendo aquele que foi transpassado, aquele que foi ferido, aquele que foi machucado, aquele que foi morto. Essa, obviamente, era uma ideia muito complicada de ser entendida no Antigo Testamento, mas à luz da revelação maior que temos no Novo Testamento, ou seja, era difícil para os antigos, aqueles que viviam no Antigo Testamento compreenderem, mas à luz do Novo Testamento nós conseguimos compreender melhor. Cristo era o próprio Deus. O próprio Deus foi morto, o próprio Deus foi transpassado. Isso nós vemos em João, capítulo 19, versículo 37, quando João, inclusive, cita exatamente esse texto para se referir à morte do Senhor Jesus Cristo. E assim, conseguimos compreender, ter um entendimento melhor do que quer dizer esse texto. Né? Com um espírito de graça e súplica também, os judeus olhariam para aquele a quem traspassaram. E isso era um sinal de culpa, reconhecimento de culpa, e também um comportamento de arrependimento. Eles olharão, eles atentarão, eles verão, eles se darão conta. Eles terão conta, ou darão conta do que fizeram, perceberão. E se verão, poxa vida, eu sou culpado pela morte do Messias. Eu sou culpado por tudo que aconteceu a esse homem. Eles se sentem culpados e também essa culpa vem mediante o arrependimento. Essa culpa, meus irmãos, e arrependimento ficam ainda mais evidentes pela intensidade do seu pranto. O que intensifica essa ideia de sofrimento, essa ideia de culpa, de arrependimento, é o pranto. Eles estão chorando por conta disso. Nós percebemos exatamente por conta disso. Olha o que é que diz aí na parte final do versículo 10. Ele diz assim: olharão aquele a quem traspassarão, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Essa parte final do versículo diz que eles prantearão, ou seja, chorarão, como quem pranteia por um unigênito e o primogênito. Pastor, o que é o unigênito? Unigênito traz a ideia de filho único. Aqui nesse contexto traz a ideia de filho único. Obviamente, quando relacionado ao Senhor Jesus Cristo, mais na frente do Novo Testamento, ele vai ganhar um maior sentido teológico, essa palavra, né, unigênito, mas aqui traz a ideia de filho único. Apenas um único filho. E a palavra primogênito é a ideia de primeiro filho. E aí é interessante porque nós podemos lembrar que para os judeus, o primeiro filho ou o filho único, especialmente se fosse homem, eram consagrados ao Senhor. Êxodo capítulo 13, nós vemos o Senhor, depois de realizar ali a morte dos primogênitos, no capítulo 12, como a 10ª praga para o povo egípcio, o Senhor consagra todo o primogênito, não só dos seres humanos, não só dos homens e mulheres, mas também de todo animal que abre a madre, como é dito. Então, o primeiro filho era consagrado ao Senhor. E durante a própria Escritura, nós vemos este primeiro filho também tendo certos direitos especiais sobre os demais irmãos, que é a ideia de direito de primogenitura. Em Gênesis, capítulo 23 e 25, em que é contado ali a história de Esaú e o seu irmão Jacó, nós vemos que o primogênito ele era o dono das melhores bênçãos, das maiores bênçãos. Ele recebia uma bênção dupla, simplesmente porque era o primeiro filho. Então, o primeiro filho tinha esses direitos especiais. Agora, por quê? Você pode pensar, como eu que fui o último filho, se fosse por termos de direito, eu não teria direito algum, se fosse por importância. Não vou dizer direito algum, mas o menor dos direitos. Por que então que o filho primogênito ele tinha essa maior proeminência? Eles representavam as primícias do vigor do homem, ou do vigor do homem e da mulher, do casal. Eles eram um sinal de fertilidade, uma bênção de Deus, era um sinal de grande alegria. Eles eram festejados, eles eram bem queridos.
perdê-los, por sua vez, perder um filho único, ou perder o primeiro filho, era obviamente um sinônimo de grande tristeza, grande lamentação. Então o povo judeu tinha essa cultura de ver o primeiro filho como o filho mais especial, por assim dizer. E até a forma de tratá-los era diferente. Não quer dizer que eles não tinham amor por eles, mas era um sinal da bênção de Deus, da graça de Deus ali, especialmente em termos de vigor do homem e da mulher. Então, lamentar um filho primogênito ou um filho unigênito era algo assim muito grande, era uma dor muito grande para o casal pelo que eles significavam. E aí voltamos na continuação do versículo, na verdade no versículo 11 ele começa dizendo: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Meguido. Nós não conseguimos saber esse pranto, né, como o pranto de Hadad e Rimom. O texto dá a nos entender que é uma pessoa, mas parece mais um lugar, nós não sabemos ao certo que lugar era esse, ou por que razão esse pranto era tão conhecido, era tão grande, essa lamentação era tão assim, aguda em relação a Hadad e Rimom no vale de Meguido. Só que era algo conhecido da época, era talvez uma história, algo relacionado àquele lugar, que compartilhava de uma dor muito grande, um lamento muito grande que era conhecido entre as pessoas. Mas mesmo naquele dia, né? Naquele dia será grande o pranto, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Meguido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte, e suas famílias à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Como eu já tenho falado, naquele dia se refere a esse dia de maneira especial na vinda do Senhor Jesus Cristo, mas especificamente na sua morte, o dia da sua morte, quando ele foi traspassado. Isso se refere, obviamente, a esse fato, a esse momento histórico mais importante da história, que é quando Jesus Cristo morreu à vista de todos. É fato, meus irmãos, também que durante a crucificação muitos fizeram um pouco do que ali havia acontecido, meneavam a cabeça, lamentavam, ou mesmo dizia: desce da cruz. Faziam chacota com ele, repartiram ali as suas vestes aos pés da cruz e lançaram sorte. Também é fato que uma multidão dos judeus reconheceu a sua culpa. Da mesma forma como houve muitos judeus que não receberam, não reconheceram, o desprezaram, o rejeitaram, houveram muitos judeus que reconheceram, viram a sua culpa diante do que havia acontecido e se arrependeram dos seus pecados. Viram o que fizeram ao Filho unigênito de Deus. E onde é, pastor, então, que eu encontro as narrativas sobre essa demonstração de culpa por parte do povo judeu? Em Atos, o capítulo 2 e Atos, capítulo 4, esses textos, e os outros também, mas esses são mais enfáticos, nós vemos ali, diante da pregação de Pedro, o povo reconhecendo a sua culpa e se arrependendo, e se voltando para Deus. Não apenas os judeus o prantearão, como o texto diz aqui, visto que também toda a terra assim o fará. Não será apenas um lamento em Jerusalém, não será apenas um lamento para os judeus, como por exemplo o seu principal expoente, que é Davi, as suas famílias, os seus descendentes, mas para toda a terra. Toda a terra lamentará a morte do unigênito, como já tem lamentado, como lamentou e ainda tem lamentado. Né? A começar pela casa de Davi, a parte, suas famílias à parte, aí Natã, que é filho de Davi, depois Levi, trazendo a ideia da família de Levi, a tribo de Levi, e bem assim os seus descendentes à parte, todos lamentarão o Senhor.
E aí tem essa expressão, né, as mulheres à parte, dizendo que cada um terá ali o seu momento ímpar e verdadeiro de lamentar, colocando as mulheres como aquelas que se reúnem para lamentar. Isso a gente inclusive vê no Novo Testamento, as mulheres com cuidado ali no Senhor Jesus Cristo. Então todos lamentarão à parte. E esse lamento é verdadeiro, é sincero, não é fajuto, não é mentiroso, mas demonstra realmente um sentimento de culpa, um sentimento de que ele aconteceu tudo isso com ele, o justo, o Senhor, o Salvador, por minha culpa. Eu participei de tudo o que aconteceu com o meu Senhor. Eu sou culpado de todo o mal que vem sobre ele. São os meus pecados que estão lá. Ele foi ferido e traspassado pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. A ênfase, meus irmãos, aguda no pranto das famílias e das mulheres à parte, como foi dito, e nós vemos nesses últimos versículos, repetido por várias vezes, intensificam a ideia e a necessidade de um arrependimento verdadeiro pela culpa da morte do primogênito. Demonstra, eles estão aqui contritos, lamentando a morte do primogênito como quem foi responsável por sua morte. E é interessante porque a profundidade dessa dor também deve ser sentida por todos aqueles que se veem como semelhantemente culpados pela morte do unigênito de Deus. Todos quanto hoje em dia, e no passado, e no futuro, ouvirem da cruz do Senhor Jesus Cristo, ouvirem da tragédia do Filho de Deus, deverão chorar e lamentar arrependido do que fizeram, reconhecendo que o peso dos seus pecados estava sobre os seus ombros e que nós tivemos participação no seu sofrimento, na sua angústia, na sua morte. Quem não se torna participante da morte de Cristo, também não pode se tornar participante da sua salvação. Quem não se enxergar como culpado diante da cruz do Senhor, tampouco também pode se enxergar como alguém que foi salvo por ele. Sem reconhecimento, não há arrependimento. E dessa forma não há salvação. Por isso que Pedro vai pregar em Atos exatamente nesse sentido. Vamos ver já esse texto. A salvação, meus irmãos, divina se aplica inevitavelmente em nós, no nosso ser, atrelado a um sentimento contrito de arrependimento. Não há como crermos em Jesus Cristo sem que para tanto não estejamos arrependidos dos nossos pecados. Arrependidos de tudo que fizemos, de tudo todo o mal que realizamos aqui nessa terra e que trouxe tanto sofrimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos arrepender. Já aqueles que já o aceitaram como Salvador, já reconhecem, já entendem e já pediram perdão a Deus, já se arrependeram dos seus pecados. Mas é constantemente diante de nós a aparência da cruz colocada para nos lembrar da necessidade do arrependimento, de que todo pecado que eu cometo hoje precisa gerar em mim um sentimento contrito de arrependimento. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu maldisse o meu irmão. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu enganei. Me perdoa pelos pensamentos maus, Senhor, que eu tenho. Me perdoa pelas palavras da minha boca que saem com inconsequência e magoam as pessoas. Me perdoa, Senhor, dos atos falhos. Me perdoa a falta de fé, a falta de confiança. Me perdoa não confiar no sentido de descansar no Senhor. Perdão, Senhor. Sempre que lembrarmos da cruz do Senhor Jesus Cristo, devemos inevitavelmente nos lembrar também do arrependimento. Ninguém, meu irmão, que tenha sido salvo por Deus, foi privado de ter seu espírito cheio de graça e ter à sua disposição o poder das súplicas. Ninguém. Ninguém diante da tristeza ali da cruz, da real tristeza da cruz, pode ficar se sentindo sem culpa, se sentindo bem diante daquele horror. E aí, veja só como isso acontece de maneira muito contundente na vida dos judeus. Atos capítulo 2 é um texto fantástico, porque mostra aqui de maneira contundente
o arrependimento. Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 22, depois de ter falado acerca do que aconteceria nos últimos dias com o Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o derramamento do seu Espírito sobre todos nós, sobre toda a carne, sobre a sua igreja, ele passa então a acusar os judeus da culpa. Eles foram responsáveis por matar o Senhor. Eles foram responsáveis por isso. Mas Deus, mediante a sua graça, conferiu glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. E aí, Pedro, no versículo 36 do capítulo 2, diz: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E agora eu quero chamar a sua atenção para estes versos finais. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Meus irmãos, eu creio que esse compungir do coração está imbuído de um sentimento de culpa, de um sentimento de, meu Deus, eu sou responsável pelo que aconteceu com o Messias. Eu fiz muito mal e agora? Um desespero diante da realidade da cruz. Compungiu-se-lhes o coração. E eles perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Só se pede, meus irmãos, para que alguém se arrependa, aquele que fez o mal. Para quem fez o mal. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, olha a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vê o coração compungido, o coração contrito, diante da realidade da cruz que nos coloca como culpados diante de Deus, da morte do Senhor Jesus Cristo. Vê o resultado, vê a salvação. Arrependei-vos, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, para que este sentimento de culpa dê lugar a um sentimento de certeza, de confiança, de que uma vez Cristo tendo morrido por nós, temos para nós de maneira definitiva a salvação. Lamentamos sim pela morte do Senhor Jesus Cristo, porque somos sim responsáveis por ela. Mas também nos alegramos pela salvação que há nele, porque foi mediante a sua morte que ele realizou essa salvação. E nós, meus irmãos, o quanto dói sabermos que o primogênito de Deus foi traspassado por nós, sempre que nos colocamos face a face com a realidade da cruz. Quando você se lembra da cruz, será que você sente pela morte do Senhor? Será que Cristo ainda desperta, meus irmãos, em nós a mesma graça e as mesmas súplicas que despertou naqueles judeus que o aceitaram como Salvador? O que o Senhor tem despertado em nós? O que você sente quando ouve essa palavra? Qual é o teu sentimento para com o Senhor Jesus Cristo? Será que não te lembras do sofrimento do Senhor, das angústias que Ele passou, e o resultado de cada uma das suas dores foi por mim, foi por você, por todo aquele que reconhece e se arrepende da sua culpa, do seu pecado, e se volta para a graça do Senhor. Meus irmãos, nós queremos agradecer a Ele pela tão grande salvação, depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança, e que apesar de sermos culpados pela morte dele, Ele já nos justificou, nos declarou justos, nos livrou da condenação dessa culpa e nos deu, de maneira graciosa, a vida eterna. Você tem essa esperança? Você já considera Cristo como teu único e suficiente Salvador? Como você tem se portado em relação à realidade da cruz? Será que você já tem chorado pela tua culpa diante do Senhor? Será que você tem agradecido a Ele
pela salvação que Ele te dá e pela mudança de vida que você vê aí nas tuas ações, na tua família, no teu lar, todos os dias. Que Deus abençoe a tua vida, que essa mensagem faça morada no teu coração, te transformando à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Amém.